Mateus capítulo 9, 14 ao 17. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, 14 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro novo e ambos se conservam. Amém. Vamos orar pedindo a Deus mais uma vez que Ele nos conduza. Senhor, nós te agradecemos, como já oramos e já pedimos ao Senhor, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, ó Deus, na continuidade dessa série de exposição no livro de Mateus. Que o Senhor nos auxilie, Deus, que cada mensagem pregada, cada perícope desenvolvida, Deus, venha trazer ensinamentos práticos para o teu povo, para que possamos a cada dia viver para a glória do Senhor. Fala conosco, Deus, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem: quando o novo de Deus confronta nossas estruturas. Provavelmente você já teve essa experiência, ou mesmo particularmente, ou de alguém que se converte ao cristianismo, à fé cristã, e se torna um evangélico e começa a fazer parte de uma igreja. Uma das primeiras coisas que acontece nesse movimento são os questionamentos sobre o que eu posso ou eu não posso fazer agora. Não sei se você já teve essa experiência quando você abraçou a fé ou você testemunhou de alguém. São várias perguntas que surgem nesse primeiro momento. Perguntas clássicas do tipo: mas o crente pode beber? Eu posso continuar bebendo? O crente pode beber? Ou então aquela outra bem clássica: crente pode fazer tatuagem? Ou crente, a mulher no caso, só deve usar saia, ela não pode usar calças? O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer? Parece que sempre quando algo novo se aproxima de nós, muitas dúvidas relacionadas à prática da coisa vai surgindo. E o problema não são as perguntas em si. Todas elas são válidas e nós deveríamos nos fazer essas perguntas mesmo. O problema é quando é a pergunta pela pergunta. O problema é quando a pergunta é: eu posso ou não fazer, porque eu quero fazer. E a gente não percebe o que está por trás do poder ou não poder fazer coisas A ou coisas B. E aí a gente fica na coisa pela coisa. E aí a gente tem uma discussão sem fim. Anos e anos da história, e a gente continua discutindo se pode ou não pode, se pode ou não pode. A um ponto de que essas perguntas, algumas vezes, até dividem igrejas e até dividem denominações sobre se eu posso ou não posso fazer. Parece que é um pouco sobre isso que nós veremos na mensagem de hoje. Vimos na mensagem da semana passada como Jesus se aproxima de Mateus, convoca ele, chama ele para o segui-lo. Mateus então faz uma alimentação, uma janta, um almoço, lá uma festa em sua casa, convida Jesus e também aqueles que trabalhavam ali com ele. E então lá nessa festa Jesus tem a oportunidade de falar mais uma vez, de ensinar e de fazer os seus ensinamentos. Jesus é questionado lá nessa festa como é que ele come com publicanos e pecadores. Que rabi é esse? Que mestre é esse que come com publicanos e pecadores? Essa pergunta veio daqueles que sempre estavam dispostos a pegar Jesus em uma curva, em um caminho ou outro. E Jesus vai dizer então que ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que de fato precisam de saúde. E uma segunda pergunta surge agora para Jesus, mas essa segunda pergunta, ela não é mais desse grupo, dos fariseus, mas agora é dos discípulos de João Batista. Esse é o nosso primeiro ponto, uma religião baseada em práticas externas. Olha o que o versículo 14 diz aí. Então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam? Porque eles estavam jejuando
eles continuavam jejuando, tanto os discípulos de João quanto os fariseus, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Acho que o primeiro ponto que a gente deve ter nessa mensagem é quem são esses, os discípulos de João. Porque os fariseus nós já sabemos quem são, a partir da exposição. Mas quem é esse grupo que surge agora, esses discípulos de João? E se a gente voltar para a narrativa bíblica, nós vamos lembrar que esses são aqueles que seguiam João Batista. Aquele João que veio para preparar o caminho. Não sei se os irmãos vão lembrar na exposição que fizemos aqui a respeito de João Batista e o ministério de João Batista. João Batista tinha um único ministério: preparar o caminho para a chegada do rei. Essa era a função de João e esse era o seu ministério. E quando o rei chegasse, o ministério de João não teria mais sentido, porque aquele que ele estava preparando o caminho chegou. E ele compreendeu isso. É tanto que quando vão questionar sobre os discípulos de João, os discípulos de Jesus, João vai dizer: ele é o Cristo, siga-o, pode seguir ele. Mas parece que esse grupo aqui, mesmo Jesus já ensinando e pregando, eles continuaram ainda nessas configurações de discípulos de João Batista. Os irmãos conseguem perceber como algo já acontece aqui? Batista tem um ministério, a partir do seu ministério, que era convocar o povo ao arrependimento e preparar o caminho para a chegada do Messias, ele torna alguns discípulos para ele, alguns homens se tornam seus discípulos. Jesus chega e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual não sou digno nem de desatar as suas sandálias, siga-o. É esse o que eu falei. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que cada vez mais ele seja visto, esteja em evidência, e cada vez mais eu desapareça e eu diminua até um ponto de não estar mais aqui. Nesse contexto aqui da narrativa que nós acabamos de ler, João Batista já está preso. Mas alguns homens ainda seguem João Batista e tudo aquilo que fazia parte do seu ministério. E eles se aproximam então de Jesus. Marcos, narrando esse texto, ele vai dizer que eles foram influenciados pelos fariseus para questionar essa pergunta. E eles fazem essa pergunta a Jesus: por que nós, os discípulos de João e os fariseus, estamos jejuando e os seus discípulos não? A pergunta ela é interessante, mas nós devemos desenvolver um pouco essa questão, principalmente por causa dessa tensão do jejum que aparece aqui. O jejum no contexto judaico, e principalmente na construção do segundo templo, era algo que já era comum entre eles. Inclusive, um bom judeu jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Só que quando você vai para as leis, quando Deus deu leis ao povo, você não encontra nenhuma prescrição da parte de Deus, usando Moisés, para que o povo devesse jejuar 2 vezes, no mínimo, por semana. Parece que foi algo que veio sendo colocado no meio deles, e aquilo se tornou uma tradição, e não somente uma tradição, se tornou uma lei. Se você é um bom judeu, se você é um bom fariseu, você jejua pelo menos 2 vezes por semana. E aí Jesus é questionado porque os seus discípulos não estão fazendo isso. Os discípulos de João dizem: nós jejuamos, os fariseus também jejuam, mas por que os seus discípulos não estão jejuando? Veja, meus irmãos, a pergunta central não é o que necessariamente eles estavam fazendo, mas por que os discípulos de Jesus não estavam fazendo? É como se algo já tivesse posto. Todo mundo faz isso. Aqueles que estão ligados a Deus fazem isso. Eles jejuam pelo menos 2 vezes por semana. Por que os seus discípulos não estão fazendo isso? E aí Jesus vai dar essa resposta. Então, para a resposta de Jesus, eu e você precisamos ter em mente esses 2 pontos. Primeiro, quem está fazendo essa pergunta são os discípulos de João, que estão se assemelhando com os fariseus. Segunda questão, não havia nada prescrito na lei de Deus que o povo deveria jejuar no mínimo 2 vezes por semana. E então os discípulos são questionados. Jesus é questionado porque os seus discípulos não estão jejuando. Esse é o ponto. E vamos ver a resposta que Jesus vai dar a eles a partir aí do versículo 15. Olha o que o texto diz. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. A primeira questão aqui, meus irmãos, é essa disposição de Jesus em dar respostas. Eu acho isso muito interessante na narrativa bíblica. A disposição do mestre em dar respostas.
independente da intenção de quem está do outro lado fazendo a pergunta. Jesus parece que tem sempre uma disposição em responder, em ensinar como esse mestre que tem paciência, que tem zelo, e mesmo sabendo o coração daqueles que estão lá, Jesus faz questão de responder. O texto afirma: Jesus respondeu. E quantas declarações dessa nós não temos nas Escrituras? Jesus respondeu. E dizendo Jesus tem sempre esse cuidado, essa paciência em responder a respeito daquilo que ele está sendo questionado. Eu acho que é algo que nós aprendemos aqui nesse ponto. Como nós deveríamos ter paciência no ensino. Como nós, semelhantes a Jesus Cristo, deveríamos ter paciência no processo em ver os outros crescendo e sendo transformados à imagem de Deus. Às vezes falta a paciência com aquele irmão, com aquela irmã. A gente já está caminhando há 1, 2, 3 anos. E 10 anos de ministério, o irmão faz a mesma pergunta de novo. Pastor, pode fazer tatuagem? Pastor, crente pode beber? Você fica: Senhor do céu. Aquelas perguntas ainda lá do começo. E alguns irmãos estão rindo aqui. Não sei se vocês fizeram essa pergunta aí ao pastor Diego recentemente. Mas a gente vê uma disposição de Jesus em responder. Jesus não deixa a coisa no ar. Jesus sempre responde. E a primeira coisa que nós aprendemos então com isso, meus irmãos, é um Jesus que é acessível. Todos poderiam chegar a Jesus e perguntar. Hoje nós temos liderança nas igrejas que são inacessíveis. O pastor entra pela porta do fundo, sai pela porta do fundo. Se você quiser conversar com o pastor, você vai ter que marcar na agenda dele um dia para ele conseguir encaixar você, para você ter um momento com ele no gabinete. Parece que com Jesus não era assim. Jesus estava no meio do povo, Jesus comia com publicanos, com pecadores, e Jesus respondia àqueles que perguntavam. Jesus era acessível. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus tem autoridade para responder aquilo que era questionado a ele. Jesus não responde, nós vamos perceber aqui, como um rabino, citando simplesmente as tradições. Ele fala a partir de si mesmo. Lembre, Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento aguardava. E ele fala como esse que está cumprindo esse papel, o qual a lei e os profetas apontavam. E ele responde como quem é esse. Então Jesus tem autoridade no responder, e nós vamos perceber isso na exposição do texto. Uma terceira coisa a respeito da resposta de Jesus é que nós temos um Jesus gracioso. Nós não temos um Jesus impaciente. Um Jesus que, de novo, vocês aqui, de novo questionamento. Vocês não viram, você não é discípulo de João Batista? Vocês não viram o que ele disse lá? Ele estava preparando o caminho para mim, eu cheguei e vocês me fazem uma pergunta dessa. Jesus tem paciência e ele vai responder. Jesus sabe que ele não vai responder somente para um grupo específico, mas ele vai responder para uma multidão que está observando ele. O reino de Deus, meus irmãos, é um ambiente onde dúvidas precisam ser tiradas com as verdades. É a igreja que nós temos o ambiente de tirar as dúvidas e dar as respostas àqueles que se aproximam. Eu brinquei com aquelas perguntas do início, de tatuagem, bebida, mas é aqui que nós temos que encontrar essas respostas mesmo. É aqui dentro do ministério pastoral, no convívio com os irmãos, que nós temos que ter essas respostas mesmo. Porque o reino de Deus é um ambiente onde nós devemos tirar todas as nossas dúvidas. A questão não é apenas ter pergunta, mas estarmos dispostos a ouvir a resposta de Deus para todas as nossas perguntas. Vou voltar a esse ponto. A questão não é ter perguntas. A questão é receber todas as respostas para essas perguntas a partir de Cristo e do Evangelho de Deus. O problema parece que não está nas perguntas, mas está nas respostas que damos às perguntas. Porque na maioria das vezes nós perguntamos e já queremos ouvir algo. Eles queriam aqui de Jesus ouvir, de fato, os meus discípulos estão errados. Eles deveriam estar jejuando que nem vocês. Eu vou mandar eles jejuarem também. E eles dizerem, assim sim, então agora tá bom. Mas parece que não é isso que Jesus vai falar a eles. Jesus vai dar a resposta a eles usando 2 exemplos. O primeiro exemplo aí é o exemplo do noivo. Ele vai dizer, como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? E parece que a coisa ficou agora desconexa, né? Parece que Jesus complicou a coisa. Como é que eu faço uma pergunta a Jesus sobre o jejum? E ele vai dizer que como é que o convidado dos noivos irão jejuar enquanto o noivo está. Mas talvez para mim e para você, numa leitura rápida aqui, a coisa não fique
muito coerente. Mas para aqueles que estavam ouvindo, está sendo coerente. Eles sabem aonde Jesus quer chegar com esse caminho. Nessa figura que eles tinham do casamento, casamento que durava dias, semanas, festas eram elaboradas em torno do casamento. Jesus está dizendo, como pode o convidado dos noivos, no dia do casamento, no período da festa, o noivo declarar um jejum para todo mundo? Como é que pode, em uma festa de casamento, você convidar as pessoas, os familiares, os amigos, e na hora da festa, cerca de 15 dias de festa, você dizer assim, agora todo mundo está de jejum nesse tempo? De fato, isso não faz sentido. Jesus quer alcançar exatamente esse ponto no coração dele. Jesus quer revelar quem ele é. Ele é o noivo prometido desde o Antigo Testamento. E não faz sentido nenhum fazer jejum enquanto o noivo estava com eles. Por quê, meus irmãos? A gente já fez a exposição aqui sobre a questão do jejum, mas eu queria voltar só a esse ponto. O jejum nas Escrituras sempre foi um momento de entrega. Sempre foi um momento de rasgar o coração. Sempre foi um momento de se privar de algumas coisas, nesse caso mais específico, do alimento. Era um tempo de tristeza. Era um tempo de chorar pelo pecado, pecado da nação, o pecado próprio específico. Lembra lá do caso de Jonas, lá em Nínive, quando o rei decreta um jejum para toda a cidade, até os animais não deveriam comer. Era um momento de tristeza, era um momento de se arrepender, era um momento de se entregar. E Jesus está dizendo, não faz sentido nenhum os discípulos estarem assim na hora do casamento. Não faz sentido nenhum, o noivo está aqui, a festa está armada, o banquete está posto à mesa e os discípulos estarem tristes. Os discípulos estarem com seus corações angustiados. Não faz sentido nenhum. O noivo está aqui diante deles e não faz sentido nenhum eles jejuarem. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como esposo do seu povo. Isaías 54, versículo 5, vai dizer, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus no Antigo Testamento se apresentava como noivo, como esposo da nação de Israel. E quando Cristo chega e coloca isso para si, ele está dizendo que ele é o noivo, ele está cumprindo toda a promessa que era feita lá no Antigo Testamento. Esse é um primeiro ponto que a gente consegue observar aí nesse versículo sobre Jesus ser esse noivo. O segundo é que a presença de Jesus redefine todo o entendimento espiritual que eles tinham. Esse antigo tempo acontecia dessa forma até Cristo chegar. Uma vez que Cristo chegou, um novo tempo é posto sobre o povo de Deus agora. Não faz sentido nenhum você estar com a cabeça naquilo que era do Antigo Testamento e daquilo que apontava para Cristo. Uma vez que Cristo chegou, o autor aos Hebreus vai escrever a sua carta, seu livro, exatamente para mostrar isso. Não faz mais sentido nenhum continuar com essas práticas que apontavam para o Messias, uma vez que o Messias chegou. E se você pega o jejum nessa expectativa do ministério de João Batista, que era um ministério de convocar o povo para o arrependimento, de preparar o caminho para a chegada do Messias, não faz sentido nenhum jejuar agora com Jesus aqui. Porque o jejum era exatamente nesses aspectos aqui, a preparação para esse tempo que o Messias iria chegar. Jesus está dizendo, não faz sentido nenhum os convidados da festa jejuarem da celebração da festa. Jesus está dizendo a eles, não que eles não deveriam jejuar em hipótese nenhuma. Jesus diz, não faz sentido o jejum aqui e agora. Não faz sentido nenhum ficar triste nesse momento. Mas ele vai dizer que vai haver um momento em que o jejum fará sentido. Olha o que o texto vai continuar dizendo aí. Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. O verbo aqui, meus irmãos, carrega uma ideia de uma remoção de algo de forma forçada. Vai ser um dia em que o noivo será tirado na hora da festa. Enquanto estiver a celebração da festa, todo mundo celebrando o casamento, o noivo será arrancado da festa, será tirado com força da festa. Aí nesse dia sim, vocês irão jejuar. Os irmãos estão conseguindo pegar o fluxo da resposta de Jesus? Jesus é questionado que os seus discípulos não estão jejuando, assim como os discípulos de João Batista e os fariseus. Jesus então vai responder a eles, dizendo que não faz sentido nenhum os discípulos jejuarem no momento da festa. O noivo está ali. Não faz sentido nenhum. Mas haverá um dia em que o noivo será tirado, e nesse dia sim, precisará
fazer esse jejum. Aqui, meus irmãos, uma tensão que marca o fato da vida daqueles que estavam ali. A presença, a ausência de Jesus tinha essa necessidade desse jejum, desse sacrifício em direção, à medida que eles aguardavam o Messias. Agora o Messias chegou. Não fazia sentido nenhum eles estarem tristes e desanimados. É o que a gente aprende aqui, meus irmãos, é que a vida espiritual, ela não pode ser reduzida a um conjunto de práticas. O que parece é que os discípulos de João Batista, eles não conseguiram se desligar do seu antigo mestre e se ligar no novo mestre. Há um problema muito grande nos nossos corações e por isso essas perguntas sempre voltam e elas sempre nos machucam, esses questionamentos sobre o poder ou não poder, porque parece que a gente não compreendeu o que é maior. Por isso essas questões vêm e nós continuamos ainda discípulos de homens, de movimentos e de pessoas, porque nós não conseguimos o que está maior na nossa frente, nós não conseguimos enxergar Cristo e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E o problema agora não é eu posso ou não posso. A pergunta agora é, isso glorifica ou não glorifica a Deus? A questão agora é, alguém vai me proibir ou não vai me proibir de fazer isso ou aquilo? A pergunta que devemos fazer é, isso glorifica o meu Deus ou não? Parece que eles não conseguiram se desligar de João Batista e das coisas das antigas práticas. Isso é um fato. Lá em Atos, os discípulos cumprindo a missão do Senhor, vai encontrar os discípulos de João Batista. Eles estão pregando e eles falam sobre Cristo, falam sobre o Evangelho. E pergunta, vocês foram batizados? Eles dizem, batizados? Nós somos batizados somente no batismo de João Batista. Nós ainda continuamos. Nós estamos mesclando entre o Evangelho e as antigas práticas. Entre o Evangelho e aquilo que o meu mestre terreno me diz. Sendo que o mestre deles já tinham dito, sigam Jesus, ele é o Cristo, sigam ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Por isso, meus irmãos, essas perguntas ainda estão no nosso meio, porque nós não conseguimos se desligar dessas coisas, entender que em Cristo tudo se fez novo. Que agora eu tenho um Senhor sobre a minha vida e não importa o que pode ou não fazer. O que importa é se isso glorifica ou não o Senhor. Se não glorifica, eu abro mão. Paulo falando aos Coríntios, isso é muito claro sobre o alimento, sobre não ter problema em comer comida A ou comida B. Mas ele vai dizer, por causa do Evangelho, eu deixo de comer, não tem problema. Porque ele entende que existe algo maior, é algo superior ao poder ou não poder fazer alguma coisa. Eu queria que os irmãos chegassem a essa conclusão junto comigo. Nós não deveríamos nos questionar o que pode ou não pode, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. Mas a questão deve ser, isso glorifica a Deus ou não glorifica? Ou isso dá mais glórias a Deus ou menos glória a Deus? E aí você vai chegar à conclusão se deve fazer ou não. Parece que é isso que Jesus quer mostrar a eles aqui, e parece que é isso que os discípulos de João Batista não tinham percebido. Jesus vai continuar aí no versículo 16. Ele vai usar um outro exemplo, ele usou o exemplo do casamento para dar essa resposta. Vai usar agora um outro exemplo. Ele vai dizer, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. A lógica da ilustração é você pegar todas as práticas do Antigo Testamento e querer juntar ela com as práticas do Novo Testamento, uma vez que essas coisas apontavam para Cristo. Ele vai usar o exemplo, então, de uma veste. Que você pega uma roupa com um pano velho, está lá com um rasgo, com um buraco, e você pega um pano novo e vai tentar fechar aquele buraco costurando um pano novo por cima daquele pano velho. Ele vai dizer, o pano não vai suportar, ele vai romper e o buraco será maior do que o que era antes. Jesus está querendo dizer, quando vocês não compreendem quem eu sou e como as coisas se cumpriram em mim, e vocês querem me aceitar, mas querem trazer todas as outras práticas, isso vai causar um buraco maior. Paulo tem um trabalho muito grande quando ele vai escrever aos Gálatas, de mostrar exatamente isso. E que eles não deveriam estar apegados às coisas da lei, uma vez que essas coisas apontavam para o próprio Cristo. E que em Cristo Jesus eles já eram libertos e livres de todas as obrigações da lei que apontava para a chegada do Messias. Não é isso que o texto diz aí, versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E como isso é real, meus irmãos, no nosso meio.
Como é real, você entra em algumas comunidades de fé, isso pode ser real também aqui em nós, já apliquei isso, mas isso é real no meio, no povo da igreja de Deus. As pessoas querendo trazer as coisas antigas que apontavam para Cristo, que não faz mais sentido nenhum. Não faz mais sentido nenhum você ter um candelabro na igreja. Não faz sentido nenhum você, antes de começar o culto, tocar o chofar lá. Não faz sentido nenhum ter essas coisas, porque essas coisas eram sombra daquilo que ia de vir. Cristo, e ele já veio, já cumpriu todas essas coisas. Não faz sentido mais nenhum ter isso. Essas práticas, essas coisas que apontavam para Cristo, que apontavam para a purificação, que Cristo nos purificou de uma vez por todas. Não faz mais sentido nenhum. Não faz mais sentido nenhum colocarmos uma pia ali, para toda vez que o pastor se aproximar para pregar, ele lavar as mãos. Você vai estar com as mãos impuras enquanto ele vem para cá pregar. Não faz mais sentido nenhum, porque nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Essas práticas não fazem mais parte do nosso meio, porque nós temos aquilo que é mais excelente. E Jesus está dizendo, quando vocês tentam juntar as coisas, vocês só pioram o rasgo. Vocês só pioram a vida das pessoas. Quando coloca sobre as pessoas um jugo ao qual Cristo já libertou elas. Nós somos livres em Cristo Jesus. Cristo nos libertou da maldição da lei, Paulo diz isso em Romanos. Nós somos livres da maldição da lei. A lei estava posta. Era aquele o caminho de santificação, mas nós não conseguíamos. Cristo, então, na cruz do Calvário, cumpre todos os requisitos da lei em nosso lugar. E não é mais exigido de nós esse caminho da purificação, porque Cristo já nos purificou. E isso deveria ser uma realidade para os discípulos de João Batista. Porque eles já tinham recebido a mensagem de João Batista mais uma vez. Siga-o. Ele é o Cristo, siga ele. Sabe qual é o nosso maior problema, meus irmãos? É que nós seguimos homens. É que nós seguimos tradições. E não há necessariamente um pecado nisso, mas o problema é quando esses homens e essas tradições se tornam o nosso Deus. O problema é quando essas coisas se tornam o nosso Senhor. O problema é quando eu só dou um passo se o meu pastor autorizar. Senão eu saio da cobertura espiritual e aí já sabe, maldição vai vir sobre mim. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Você só começa um relacionamento se o seu pastor aprovar. Se o pastor não gostar, não vai. Aonde está escrito isso? Eu só faço uma viagem se o meu pastor autorizar. Aonde está escrito isso? Claro que se seu pastor te der um conselho, leve em conta. Mas não é ele que é o Senhor sobre a sua vida. Cristo é Senhor sobre a sua vida. E a pergunta é, meu pastor libera ou não, mas isso glorifica a Deus ou não? O pastor deve ser somente um instrumento de Deus na condução do povo. Parece que a gente vê aí, meus irmãos, um princípio espiritual. Jesus não está apenas falando de costumes, ele está revelando um princípio que estava mudando e trazendo nova todas as coisas agora. Não é possível, ele está mostrando, encaixar a realidade do reino de Deus nas estruturas dos homens. Você tem que romper com o antigo e abraçar o novo. Não é possível abraçar as duas coisas. Não é possível abraçar as antigas práticas da lei e tudo aquilo que conduzia para Cristo e agora querer Cristo e juntar essas duas coisas. Jesus está dizendo, vai romper e o buraco vai ficar maior. O problema que você vai tentar resolver vai ficar maior do que o que está. Jesus está mostrando a ele, é um tempo novo. O reino de Deus chegou. Eu estou aqui inaugurando esse novo reino. E vocês precisam entender que vocês devem abrir mão do reino passado. Vocês agora fazem parte do reino de Deus. Vocês agora têm uma cidadania celestial, onde Cristo é o noivo, está inaugurando esse novo reino. A leitura correta do Antigo Testamento, ela deve ser feita à luz do Novo. Eles não deveriam se questionar assim, Jesus, por que os discípulos, nós, os discípulos de João e os fariseus, estamos jejuando e o de vocês não? Jesus, faz sentido ainda jejuarmos? Jesus, agora que você está aqui, e o motivo do nosso jejum era essa busca da santificação, do arrependimento, do lavar, à medida que a gente aguardava a chegada do noivo, e o noivo chegou. Faz sentido ainda continuar jejuando? Essa deveria ser a pergunta deles. O remendo novo, meus irmãos, não resolve o problema da roupa velha. Pelo contrário, ele expõe ainda mais a sua fragilidade. O remendo novo,
não resolve o problema da roupa velha, pelo contrário, ele mostra o quanto essa roupa velha ela é frágil. Ela não suporta o pano novo. Existe um perigo, meus irmãos, muito grande em tentar adicionar a Cristo aquilo que nós já somos. O evangelho não é um complemento da sua antiga vida. Eu estava vivendo assim, o evangelho chegou e agora ele complementa aquilo que eu estava fazendo. Não, o evangelho muda tudo. O evangelho muda a nossa rota, muda o nosso entendimento, muda a nossa cabeça, nos coloca de cabeça para baixo. O evangelho nos derruba na estrada de Damasco e refaz todas as coisas. Parece que Saulo, quando o Senhor encontra com ele no caminho de Damasco, não compreende mais nada. Parece que as coisas não fazem mais sentido para Saulo. Tudo precisa se fazer novo, um novo momento, uma nova mentalidade, um novo entendimento daquilo que chegou sobre ele. O problema, na maioria das vezes, é que a gente quer Cristo como alguém que vai somar. Vai ser mais uma soma, mais um número naquilo que eu já faço. Mas Cristo não é uma soma, Cristo toma o nosso todo. Se Cristo não tomou o meu todo e o seu todo, meus irmãos, ore para que Ele faça isso. Se tem algo em nós que precisa ser tirado, se tem algo em nós daquilo que nós aprendemos do nosso antigo mestre João Batista, que precisa ser tirado, que o Senhor faça essa obra em nós e nos lave e nos deixe completo para Ele, para a glória dEle. Porque tentar remendar, pior. Paulo diz isso aos Coríntios, ainda que aos Gálatas, ainda que um anjo, nós mesmos os apóstolos, ou um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, além daquele que nós temos pregado, e seja amaldiçoado, que seja maldito no meio de vocês. Ainda que um anjo desça agora e pregue um outro evangelho, seja amaldiçoado, porque se você tentar fazer isso, você vai perder o evangelho. É por isso que nós temos muitos movimentos, muitas igrejas lotadas de gente que está se perguntando: posso ou não fazer tatuagem? Posso ou não beber? Posso ou não usar calça? Posso ou não furar a orelha? Porque não tem evangelho. Porque se o evangelho tiver, ele transforma as nossas estruturas e a pergunta muda. A pergunta não é mais posso ou não, a pergunta é: isso glorifica a Deus ou não? Eu glorifico a Deus com essa minha ação ou não? Jesus está mostrando a eles: se vocês tentarem fazer isso, vocês vão perder o evangelho. Vocês vão perder o vinho novo. Jesus, duas ilustrações. A primeira, você tentar pegar a roupa velha e ela rasgada e colocar um pedaço de pano novo, você vai tornar o buraco maior, você perde o antigo. E agora ele diz: se você fizer o contrário, você vai perder o novo. Então você não tem nem o melhor, você não tem o melhor dos dois, nem tem o antigo, porque você tornou o buraco ainda maior, não compreende ele. E você também não tem o novo, porque você perde também o vinho novo. Jesus está mostrando a necessidade de uma reconfiguração completa. Jesus está mostrando que o antigo precisa ser olhado a partir do novo. Carson vai falar sobre isso. E toda leitura do Antigo Testamento, ela deve ter luz do Novo Testamento, para que eu possa compreender direito o que é que está lá, à luz do Novo. Nós temos uma necessidade, meus irmãos, de compreender o antigo a partir do novo, inclusive da nossa vida prática. Não se trata apenas de um ajuste nas questões externas, mas uma transformação completa em toda a estrutura. Jesus, então, quer mostrar a eles que na lógica da história da redenção, do Cristo que já chegou, do noivo que já está ali cumprindo a promessa, não significa necessariamente rejeitar ou jogar o novo fora, mas compreender que o novo só faz sentido, só faz sentido o antigo por causa da chegada do novo. E fora dessa leitura, só vai haver ruptura e perda. A gente não consegue nem ler, na maioria das vezes, que é um texto do antigo, que é um texto do novo. Isso mostra exatamente porque na nossa vida nós não conseguimos compreender o que fazia parte do meu antigo e o que faz parte do novo, uma vez que eu estou em Cristo Jesus. O nosso último ponto aí está na parte B do verso 17. O antigo só é compreendido à luz do novo. O novo revela o sentido do antigo. E o sentido do antigo aponta para o cumprimento de Cristo. O antigo foi um meio e não um fim em si mesmo. Ele apontava para Cristo e Cristo chegou. Por isso nós não lemos a antiga aliança de forma isolada, mas a antiga aliança só faz sentido o que ela é e como ela é por causa de Cristo Jesus. E a sua vida antiga também só faz sentido quem ela é e por que ela é por causa de Cristo Jesus.
Queria que os irmãos refletissem sobre isso. Será se nós estamos semelhante aos discípulos de João Batista? Tivemos contato com o antigo, mas nos surgiu uma oportunidade de andar no novo agora e nós queremos juntar as duas coisas. Queria que refletíssemos sobre isso. Nós vimos aqui hoje, concluindo, que a resposta não está se eu continuo jejuando ou não. A pergunta é, que sentido faz o jejum agora? Que sentido faz o jejum uma vez que Cristo está aqui? Dias virão em que o noivo será tirado. Naquele dia vocês jejuarão. Naquele dia vocês deverão jejuar novamente. Vocês deverão prantear novamente, se entristecer novamente. Mas agora não faz sentido nenhum, porque o noivo está aqui. E nós percebemos, meus irmãos, que a nova aliança ela está inaugurando esse novo tempo, está redefinindo a forma das coisas. Isso que nós percebemos na relação do antigo com o novo também é real na nossa vida. Minha antiga maneira de viver e a minha nova maneira de viver. Eu queria finalizar com algumas aplicações aqui nos modos de pergunta para que refletíssemos sobre isso. A primeira é, examine as suas práticas espirituais. Você está vivendo uma fé baseada em hábitos externos ou isso de fato é um relacionamento com Deus? Recente, eu soube de um caso muito desanimador de um irmão na fé, que estava com algumas práticas reprováveis. E aquilo doeu muito o meu coração, mas eu recebi uma flechada no coração, mesmo depois de já estar com o coração doendo. Quando a pessoa disse assim, e os joelhos dessa pessoa é encaliçado, de tempo que essa pessoa passa orando. Parece que é mais ou menos isso que a gente vê aqui em João, é querer juntar as duas coisas. A pessoa não consegue praticar bem aquilo que deveria ser praticado, mas ela está orando, ela está de joelho falando com o Senhor. Não faz sentido nenhum, meus irmãos, as práticas espirituais, quando ela está afastada ou separada, práticas cotidianas do dia, nós temos Jesus. Por isso nós deveríamos examinar as nossas práticas espirituais. Que sentido faz orar 3 vezes, jejuar 2 vezes por semana e não respeitar os pais? E a esposa não ser submissa ao marido, e o marido não ama a esposa, mas está na igreja, está orando, está buscando as práticas espirituais, não faz sentido nenhum. Segunda aplicação, nós devemos ajustar a nossa vida a Cristo. E a pergunta é, sua espiritualidade, sua vida com Deus, ela reflete essa dependência de Cristo, que coloca um novo momento, uma nova prática agora em sua vida? Sua vida espiritual reflete quem você é em Cristo Jesus e a nova vida que você é nele? Uma última aplicação. Pare de tentar encaixar Cristo em mais alguma coisa. Jesus é o Messias, mas também ele é o Cristo, o Senhor sobre as nossas vidas. Você não recebeu somente um Salvador, mas você recebeu também um Cristo, um Senhor sobre a sua vida. E é Ele quem deve governar as suas práticas e as minhas práticas. Ele precisa ser Jesus, o Messias, o ungido de Deus, mas também o Cristo, o Senhor, sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos olhar de forma diferente para essa relação do antigo, do novo, à medida que olhamos para Cristo Jesus. Vamos orar?